apresentar a palestrante de hoje, Ana Luísa Bertini, e dar as boas-vindas também Angela Kung, ambas advogadas, especializadas na área de Life Sciences e pesquisa clínica, atuantes na área e também relatoras do CEP. Agradeço de antemão o aceite ao convite. Hoje a Ana vai falar sobre bancos de dados em pesquisa científica, tanto o uso quanto a constituição de bancos de dados e o quanto estamos norteados hoje pela LGPD e agora pela nova resolução publicada pela CONEP, número 738/2024, né? A qual a gente vai se aprofundar, né, a partir de agora e passar a implementar nos nossos pareceres. Então, agradeço demais, Ana, a disponibilidade, agradeço a todos os presentes aqui, é muito bom ter vocês. Acho que a maioria já deve ter lido a resolução, ela é uma resolução confusa, ela tem aqui alguns conflitos até com a LGPD, então ela vai precisar de bastante estudo, que a gente analise e traga de fato para o caso real que está sendo avaliado no âmbito do CEP. Então ela não é uma resolução tão clarificadora igual a gente esperava que fosse, tá? Então, meu nome é Ana Luísa, sou advogada aqui da prática de Life Science Self-Care do Pinheiro Neto Advogados. Eu me formei em Direito pela Faculdade de Direito da USP. Eu já participei do Instituto de Bioética de Yale e fui estagiária da parte de Saúde Internacional e Global Health em Georgetown. E, desde o ano passado, eu sou relatora do CEP da Unifesp. Então, aqui uma breve introdução à resolução 738, perdão, ela dispõe sobre o uso de bancos de dados com finalidade de pesquisa científica envolvendo seres humanos. Um ponto importante é que o Conselho Nacional de Saúde deu uma inovada dessa vez, e eles disponibilizaram o que parece ser a versão final da resolução no site deles, mas a resolução ela ainda não foi publicada no Diário Oficial. Então, ela ainda não está de fato em vigor. A gente espera que a publicação aconteça nas próximas semanas e a partir da data dessa publicação no Diário Oficial que conta, de fato, a valer a resolução, tá? Então, para os fins dessa resolução, o que são bancos de dados? É esse conjunto estruturado de dados relativos a pessoas, estabelecidos em um ou vários locais, em suporte eletrônico ou físico. E dados são essas unidades de descrição de variáveis que compõem um banco de dados, podendo ser palavras, números, símbolos, imagens, entre outros. Então, o banco de dados ele pode ser desde aquele conjunto de prontuários que tem num sistema de um hospital, um conjunto de fichas de atendimento, os próprios dados que foram extraídos da pesquisa, os dados que foram extraídos de um biobanco, de um biorepositório. Bancos de dados são todos esses conjuntos dos diferentes tipos de dados que a gente pode ter. E a resolução ela é focada nos bancos relacionados a pesquisas clínicas. Então, antes da gente entrar de fato, no mérito da resolução, eu acho importante a gente separar aqui 3 pilares que a gente costuma discutir nas nossas reuniões do CEP, que são a aprovação a aprovação da pesquisa no sistema CEP-CONEP, o consentimento para a participação da pesquisa e o consentimento para o tratamento dos dados. As pesquisas envolvendo seres humanos, as pesquisas em ciências humanas sociais, elas precisam ser aprovadas no sistema CEP-CONEP. Isso está separado da necessidade de obter consentimento livre e esclarecido, da necessidade de um consentimento para o tratamento dos dados. Então, mesmo que a gente tenha aqui um projeto em que a gente analise uma possível dispensa de TCLE, por exemplo, não vai ter uma dispensa da análise do sistema CEP-CONEP e da aprovação pelo CEP ou pela CONEP, conforme aplicável. A gente vê que isso é uma dúvida comum e que muitas vezes o pesquisador acaba falando, eu estou pedindo dispensa de TCLE ou eu estou usando dados anonimizados, então eu não preciso de análise do CEP. O que não é verdade. Então, são coisas separadas, é importante a gente manter isso em mente para as próximas discussões. Então, você ainda precisa da sua aprovação no sistema CEP-CONEP. Quando
a gente fala do consentimento livre e esclarecido, que é essa anuência do indivíduo para, de fato, participar naquela pesquisa clínica. Esse consentimento, que é explicitado normalmente através do TSLE, ou no caso das pesquisas ciências humanas, do registro livre e esclarecido, normalmente, quando a gente fala de dados que vão ser utilizados naquela mesma pesquisa, o consentimento para o tratamento dos dados costuma estar incluído nesse TSLE. Então, você não precisa ter um consentimento a mais para o tratamento dos dados. Agora, no âmbito dessa discussão que a gente vai ter agora, em que a gente tem a constituição de um banco, então desse conjunto de dados que ele pode ser utilizado posteriormente, talvez, e é o que a gente vai ver depois, dependendo da situação, se esses dados forem ser utilizados posteriormente fora daquela pesquisa, além do TSLE, ou provavelmente dentro do TSLE, a gente vai ter que ter um consentimento específico, ali informado, inequívoco, com todas as letras e bem destacado que aqueles dados poderão ser utilizados posteriormente para finalidade A, B e C, e tudo super justificado para que o indivíduo saiba o que vai acontecer com os dados dele no futuro, caso ele autorize esse uso. Então, são 3 pilares diferentes que a gente vai abordando aqui ao longo da discussão. Então, princípios gerais que a resolução traz para a gente, acho que eles estão, a maioria deles continuam, igual toda pesquisa clínica, então, respeitar os direitos dos participantes, garantir a confidencialidade das informações, preservar a liberdade, privacidade, intimidade, honra e imagem dos participantes, sobretudo quando houver dados identificadores ou sensíveis. Aqui, um comentário importante. A resolução, ela tenta ao máximo se pautar nos conceitos da LGPD, mas alguns conceitos fogem do que está na LGPD ou não existem na LGPD. Por exemplo, na LGPD a gente tem dado pessoal e dado sensível. Dado pessoal, qualquer dado relacionado a uma pessoa identificável, e o dado sensível são aqueles dados mais sensíveis, como origem racial, informações religiosas, opinião política, informações de saúde, dados genéticos. A resolução, ela inovou, e ela trouxe esse tal desse dado identificador, que, nos termos da resolução, são informações relacionadas ao indivíduo que possam ser vinculados à sua identidade. O que de fato, para o CNS, diferencia um dado identificador de um dado pessoal, não está claro. Tanto que no ano passado, quando a gente teve ali a consulta pública dessa resolução, foi um dos comentários que a gente acabou fazendo para eles. Olha, um dado pessoal, pela sua definição, é também um dado identificador. A partir do momento que esse dado pessoal não identifica alguém, ele é um dado anonimizado e perde ali a sua característica principal. Então, nos parece que quando a resolução aborda dado pessoal e dado identificador são sinônimos, não tendo diferença de fato de um para o outro, porque todos estão relacionados ao indivíduo específico, tá? Voltando aqui para os princípios, eu só achei importante pontuar isso, porque vocês vão ver que ao longo da resolução eles usam identificador e sensível e pessoal, mas vamos considerar aqui como sinônimos, tá? Então, os outros princípios. Aqui, princípios novos, que vão um pouco além da pesquisa de sempre. Aplicar medidas para a segurança da informação. Não tem uma definição do que são essas medidas para a segurança da informação, mas o pesquisador, os patrocinadores, as instituições, elas têm que garantir que, de fato, vão ser tomadas ali algumas medidas para que esses dados continuem guardados de forma sigilosa, sem vazamento de dados, e manter os bancos de dados em local seguro, com acesso restrito, controlado, rastreável. Adotar medidas que visem reduzir dano, adulteração ou perda dos dados. Então, todos esses princípios, eles estão relacionados a essa segurança extra da informação que está sendo ali guardada, principalmente quando a gente fala de bancos de dados de informações que não estão anonimizadas, então que de fato pode ter ali um vazamento e um dano direto a algum indivíduo que foi participante daquela pesquisa.
A resolução, ela traz uma regra geral de anonimização. Então, ela coloca que os dados pessoais, eles devem ser removidos obrigatoriamente quando houver o depósito dos dados nos bancos de pesquisa, nos bancos de dados, né? E isso não se aplica se a gente tiver o consentimento assinado do participante ou do responsável legal com a aprovação do CEP e CONEP. Então, quando a gente for constituir um banco de dados, a regra geral é que a gente vai precisar anonimizar os dados, a não ser que tenha o consentimento específico, que é o que a gente vai falar mais para frente, que até no final da resolução tem um, um chartzinho muito interessante, que eu acho que fica muito mais fácil de entender a resolução ali, com todas as hipóteses de quando a gente vai ter que anonimizar e quando a gente não vai ter que anonimizar esses dados, tá? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas então, quando ele fala, né, que a gente vai ter que remover a identificação dos dados, é a mesma coisa de falar que a gente vai ter que realizar uma anonimização. Porque a partir do momento que esses dados pessoais, eles perdem a possibilidade de associação com aquele indivíduo, a gente está realizando a anonimização. E aqui é importante, o que a gente vê também, muitos questionamentos na análise dos protocolos a anonimização, ela é a perda dessa possibilidade de associação quando a gente não tem uma chave. A chave é o quê? É a possibilidade de você voltar a associar esses dados. Então, se essa chave ela existe e ela está guardada separado, não é uma anonimização, é o que eles chamam de uma pseudo-anonimização. Então, existe uma possibilidade da gente reverter e voltar a identificar e saber de quem é aquele dado, quem é o titular daqueles dados, mas a gente precisa dessa chave que está armazenada em um outro local. Então, às vezes, eles falam que um indivíduo do grupo de pesquisa vai ter a chave, mas ela não vai ser compartilhada com o restante dos pesquisadores. Aqui acaba sendo uma pseudo-anonimização, sempre que a gente tem essa possibilidade de reversão, tá? Isso é importante. Então, para os termos da resolução, quem que é o controlador? O controlador aqui dos dados que estão no banco de dados, tá? Ele é considerado como o patrocinador, o pesquisador responsável pelo protocolo de pesquisa, o responsável pelo biobanco ou uma pessoa designada. Ideia aqui, eu vou adiantar um pouco a. Deixa eu seguir aqui mesmo, se ficar confuso, a gente vai direto para a imagem, que acho que fica mais fácil da gente ver as atribuições de cada um. Mas quando ele fala do controlador, e aqui é importante que é o controlador do banco de dados constituído na pesquisa clínica, porque nos termos da LGPD, o controlador é outra coisa e ele não vai ser necessariamente o patrocinador ou o pesquisador ou a quem for designado. O controlador, nos termos da LGPD, é aquela pessoa natural ou jurídica que compete às decisões do tratamento de dados. Então, isso é importante aqui nessa resolução, porque muitas vezes tem uma confusão entre o controlador, quando o banco de dados foi instituído no âmbito daquela pesquisa, e daí, de fato, pode ser um patrocinador ou o pesquisador responsável, e o controlador, quando a gente fala do uso de um banco de dados que já está constituído, por exemplo. Então, se a gente tem uma pesquisa clínica que vai utilizar informações de um banco de dados que foi constituído fora da pesquisa, então, um prontuário, ou às vezes você vai utilizar o banco do sistema judiciário de um município, que a gente vê muito. Então, nesses casos, o controlador é a pessoa que compete às decisões referentes ao tratamento de dados. Então, talvez seja o hospital, talvez sejam outros players que não estão relacionados à minha pesquisa. Então, tem que tomar cuidado ali no artigo em que ele fala que o controlador vai ser necessariamente esse patrocinador, pesquisador, o responsável, é quando a gente fala de banco de dados no âmbito daquela pesquisa. Nem sempre são essas pessoas, tá? Então, as atribuições gerais dos controladores: assegurar a anonimização ou pseudonimização dos dados pessoais, quando houver necessidade de dar acesso ou transferir para terceiros.
garantir privacidade e inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, e garantir o uso seguro e adequado dos dados e informações conforme finalidades previstas. Zelar pelo cumprimento da legislação, acho que é uma atribuição que sempre está presente, então nem precisaria estar expressa na resolução. Transferência de dados. Quando que o controlador poderia transferir esses dados que estão no banco de dados? Então, quando estiver previsto explicitamente no protocolo e no contrato de pesquisa, com a devida justificativa de por que aquela transferência vai ocorrer, quando essa transferência for unicamente feita pelo controlador, com meios seguros, que permitam uma rastreabilidade, que mantenham a integridade. O ponto da integridade é muito importante, porque imagina que você transfere aqui um banco de dados de uma forma em que esse terceiro pode alterar os dados que estão ali, e não são dados anonimizados, porque você tem alguma justificativa para não anonimizar, como o consentimento. Se esse terceiro altera algo que está lá, você primeiro pode não ter dados mais confiáveis para sua pesquisa, e segundo, que essa transferência ela pode continuar acontecendo e você não vai ter uma rastreabilidade de quando aconteceu alguma alteração. Então, é importante que sempre que for ter uma alteração, tem que ter essa integridade. Então, os dados eles não podem ser modificados posteriormente, eles podem ser consultados, utilizados, mas não modificados. A transferência, então, ela vai estar prevista no protocolo e vai ter uma aprovação do sistema CEP-CONEP e vai ser formalizada por meio do termo de transferência, que é esse documento no qual os pesquisadores vão transferir e receber dados e informações de bancos constituídos. Então, eles vão, nesse termo, vai ser assumida uma responsabilidade pela guarda, utilização e garantia do respeito do sigilo, confidencialidade e privacidade daqueles dados. Caso tenham outras instituições presentes aqui na elaboração desse banco de dados, vai ter a necessidade de elaboração de um termo de acordo institucional, que ele é esse documento no qual as instituições vão conjuntamente definir as responsabilidades de cada um nos termos daquele banco. Então, como que vai ser operacionalizado, como vai ser guardado. Então, se uma instituição vai ser a responsável pela guarda dos dados, como que ela faz quando as outras precisam acessar aqueles dados, como vai ser esse compartilhamento, quais são os critérios, as obrigações de cada um de manter o sigilo, a segurança. Então, o passo a passo vai ter que estar nesse acordo para regular no futuro o acesso e compartilhamento desses dados, ainda que seja um banco conjunto. O operador. Então, operador é a pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, que realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. O operador, ele aqui seria, por exemplo, um pesquisador, alguém da equipe de pesquisa que não seja o pesquisador principal. Então, é um indivíduo que ele vai realizar o tratamento dos dados para aquele projeto de pesquisa, e ele tem que fazer esse tratamento, quando a gente pega aqui recomendações gerais da LGPD, de acordo com o que o controlador fala. Então, por mais que ele tenha essa obrigação de seguir recomendações gerais do controlador, todo o tratamento ele tem que seguir as normas gerais da LGPD de segurança, de garantir a confidencialidade. Porque tiveram algumas discussões em regra, o operador ele vai fazer esse tratamento com base no que o controlador manda. Mas se o controlador está fazendo algo que não está, de fato, em linha com a regulamentação, mesmo assim, o operador ele tem a responsabilidade de seguir todos os requisitos, de garantir a responsabilidade, de conversar com o controlador e trazer de volta todos os requisitos para o tratamento dos dados. Então, não é porque ele realiza, em regra, sob demanda do controlador, que ele não é obrigado a seguir tudo que está na regulamentação.
tá? E aqui, claro, ele não pode transferir os dados a terceiros. Direito dos participantes. Esses direitos, eles são bem alinhados com os direitos que estão na LGPD. Então, o indivíduo, em regra, ele tem que saber que aquelas informações são dele. Então, um dado pessoal é um dado do indivíduo. E justamente por ser um dado do indivíduo, ele tem o direito de saber quais dados estão sendo armazenados, pedir a correção daqueles dados, pedir a retificação e pedir a retirada da informação. Então, se a partir de um momento ele pode ter autorizado até o uso futuro, se ele muda de ideia, ele tem esse direito de mudar de ideia e a partir daquele momento, os dados vão parar de estar armazenados na base, vão parar de ser utilizados. Então, o participante ele tem essa autonomia com relação aos seus dados. E caso haja qualquer tipo de dano decorrente desse uso indevido, ele tem direito à indenização nos termos da legislação. Então, aqui, Constituição dos bancos de dados. Inicialmente, a gente vai falar da constituição de um banco de dados no âmbito da pesquisa clínica. Então, eu vou fazer eu vou testar um medicamento num grupo de participantes, eu vou pegar aqueles dados, eu vou constituir o meu próprio banco naquela pesquisa. O protocolo, ele vai ter que identificar quem são os controladores, então, patrocinador, pesquisador, se tiver algum outro controlador que vai ser indicado, que não o patrocinador e o pesquisador principal, a instituição, e descrever os dados e as informações a serem coletados. Isso eu acho que é um ponto importante que tem que estar tanto no protocolo quanto no TCLE, e a gente vê que muitas vezes não está. Eles falam, vai ser armazenado dados do participante. Quais dados? Tem que ter uma descrição ali exaustiva de tudo que vai ser coletado, tudo que vai ser armazenado, possibilidade de coletar mais, de transferência para o patrocinador, tudo tem que estar devidamente explicado no protocolo. Então, além disso, vai ter que descrever os mecanismos que garantem a confidencialidade e segurança das informações e estratégias para acesso e armazenamento dos dados. Esse ponto, eu acho que a norma ela traz essa necessidade do protocolo descrever os mecanismos. Não sei ao certo como vai ser o papel dos CEPs aqui, então vai estar ali descrito os mecanismos, mas eu imagino, me colocando aqui como relatora, não sei dizer a minha competência de avaliar a descrição de um mecanismo para garantir a segurança da informação, porque eu acho que é algo mais elaborado. Quando a gente fala de segurança da informação, tem protocolos específicos, que vão além de anonimização, guardar num lugar seguro. Então, eu imagino que aqui a gente vai ter que ter bastante discussão, talvez contar com a ajuda da CONEP, de como de fato avaliar que um mecanismo descrito num protocolo satisfaz as necessidades da regulamentação. E descrever os critérios para compartilhamento e transferência dos dados. Aqui, antes da gente ir nos artigos, eu acho que é importante ter a visão do todo, que é a visão que eles trouxeram aqui no anexo 2 da resolução. Então, um banco de dados, quando ele é constituído no âmbito da pesquisa. Então, que é esse exemplo que a gente falou agora. Você vai ter uma intervenção, você vai pegar todos os dados que vão ser colhidos e você vai criar o seu banco de dados. No seu TCLE, você tem uma autorização para uso futuro dos dados, ou seja, você pegar esses dados, você pegar esses bancos de dados, ou pegar o seu banco de dados e continuar com esse banco de dados no final da sua pesquisa clínica e usar para uma pesquisa seguinte. A gente tem muito pedido nesse sentido. Então, eu já tenho aqui todos os dados, mas eu vou avaliar uma nova variante, eu vou avaliar sobre uma outra perspectiva, eu vou aplicar um outro teste. Esses dados, eles só podem ser utilizados se você pediu no TCLE inicialmente, você deixou lá claro, explícito, separado da autorização geral, a autorização específica para o uso futuro, se você conseguiu, se no TCLE tem essa autorização, o CEP ele pode dispensar esse novo consentimento. Então, o participante pode, o pesquisador pode usar esses dados que já estão armazenados. Se você colocou no seu TCLE esse pedido,
ele aceitou participar da sua pesquisa, mas não aceitou o uso futuro, a resolução traz aqui a obrigatoriedade de obter um novo consentimento. Eu acho aqui um pouco discutível, porque eu acho que a partir do momento que você já pediu e o participante já negou, eu acho que aqui é discutível a eticidade de você pedir de novo, mas a resolução dá a possibilidade de você pedir de novo para poder usar os dados que não foram autorizados inicialmente. Então, pode fazer isso. Agora, se você não colocou no seu TCLE inicial essa possibilidade de uso futuro, você ou vai ter que pedir um consentimento, ou vai ter que ser uma anonimização dos dados antes do compartilhamento. E daí aqui a anonimização ela tem que ser feita antes. Não adianta você fornecer o seu banco de dados para esse pesquisador que vai utilizar para o novo uso e ele ou a equipe dele fazerem a anonimização, porque daí eles já vão ter tido acesso àqueles dados. Eu só queria pontuar nesse aspecto específico que você acabou de mencionar, que isso resolve também e confirma aquela orientação que a gente já tinha recebido da Conep, que é sempre Uhum. aquela dúvida, né, que o pesquisador, ele quer ir nos prontuários do hospital, ou seja, ele quer acessar o banco de dados do hospital e extrair as informações, ou alguém da equipe dele fazer isso, né? Então agora a resolução deixa claro esse ponto que não pode, né? Então você já tem que receber os dados anonimizados ou um terceiro vai ter que anonimizar para pesquisa. Exato. E daí, nesse caso específico do prontuário, seria esse banco de dados constituído fora do âmbito da pesquisa, que é esse segundo lado do desenho. Então, quando os dados não estão anonimizados, você precisa do consentimento, e quando os dados estão anonimizados, você pode dispensar, que é exatamente o que a Angela falou. Aqui é aquele ponto que eu comentei com vocês, que tem uma dificuldade da gente utilizar o controlador como o patrocinador ou o pesquisador, porque a gente tem um banco de dados que ele é constituído fora do âmbito da pesquisa. Então, por exemplo, os prontuários de um hospital. Quando ele fala que o dado anonimizado vai ser anonimizado pelo controlador antes do compartilhamento, aqui é o controlador do banco. Então, é o controlador daquele banco de dados prontuário. Não é o controlador do meu estudo. Então, não é o meu patrocinador, não é a instituição, não é o pesquisador. É muito fácil ter essa confusão, porque eles deixaram só um termo definido como controlador, e ele está sendo utilizado em todos os aspectos aqui de banco de dados. Então tem que tomar cuidado, porque eu tenho certeza que isso vai tentar ser utilizado como não, mas o meu patrocinador é o pesquisador, ou o próprio pesquisador ou a instituição, eles são controladores. Então eu posso aqui eu fazer a anonimização? Não, a gente está falando do controlador do banco. Se o banco é fora, o controlador é de lá, não tem nada a ver com o controlador dos meus dados ou o controlador se eu estivesse falando de um banco de dados de pesquisa. Isso é super importante. E aqui um ponto que eu acho que é importante a gente discutir, porque era o nosso entendimento anterior do TECUD, né? Então, o artigo 23, ele fala especificamente que quando o protocolo de pesquisa falar que a gente vai constituir um novo banco de dados no âmbito da pesquisa, precisa apresentar o TECUD. O TECUD é o termo de compromisso de uso de dados em que ocorre uma declaração formal que o pesquisador e a sua equipe se comprometem com o sigilo e a confidencialidade dos dados e informações, inclusive privacidade dos participantes, uso dos dados para aquela finalidade prevista e pesquisa. Aqui o que é importante? Antes a gente tinha esse entendimento de que o TCUD ele poderia ser utilizado para dispensa de TCLE. Aqui a gente vê que ele é um plus. Então, o TCUD, a gente vai continuar seguindo o que está aqui na chavinha. Então, a gente só vai dispensar o TCLE ou se foi concedido anteriormente, ou se está anonimizado. Seja lá qual for a situação, o TCUD, ele é só uma declaração a mais, ele é uma garantia a mais de que o pesquisador vai se comprometer com o sigilo e com a confidencialidade. Ter o TCUD não significa que
por ter o TCUD você tem uma dispensa, ou se não tem, não vai conseguir. Ele é um extra, ele é uma proteção a mais, uma declaração a mais de que aquele pesquisador está ciente dos seus compromissos com o sigilo e confidencialidade dos dados, tá? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Então, o protocolo de pesquisa, ele vai ter que auto-submeter o protocolo de pesquisa, o pesquisador vai apresentar autorização do controlador do banco de dados para utilização, descrição dos dados que serão utilizados, descrição dos mecanismos, identificação do protocolo original que constitui o banco de dados, o termo de sigilo, que é o TCUD, o TCLE, e a declaração de que os dados serão anonimizados antes da disponibilização, se for pertinente, porque se tiver o consentimento para esse compartilhamento, talvez não precise da anonimização. Então, aqui o que é o TCUD, que eu já falei. E, novamente, né, o artigo traz de novo quais que são as possibilidades de dispensa de TCLE. Então, quando você quer utilizar dados que vinham de um banco já constituído em pesquisa clínica, você pode dispensar se os dados forem coletados sem identificação. Então, nem tem como você coletar o consentimento, porque são dados anônimos. Você teve um consentimento prévio para uso em pesquisas futuras, sendo que esse consentimento tem que ser expresso. O compartilhamento de dados vai ser anonimizado antes de compartilhar. Você já teve uma anonimização irreversível ou mediante justificativa consubstanciada. Então, aqui continua tendo a possibilidade do CEP avaliar caso a caso, ainda que não tenha anonimização e ainda que não tenha consentimento, se tem alguma hipótese que consiga justificar a isenção de TCLE, mas é a exceção da exceção da exceção, tá? A mesma coisa, só que aqui para bancos de dados que foram constituídos fora do âmbito da pesquisa, que é o que a gente falou, por exemplo, dos prontuários, do sistema judiciário, que também precisa de TCUD, só que aqui tem um extra que eles colocam, que além de tudo que você vai apresentar, se aquele banco de dados foi constituído para pesquisa, você também vai ter que mostrar e contextualizar como que os dados foram obtidos originalmente. No caso de um prontuário, é mais fácil. Agora, alguns outros bancos, a gente pode ter, por exemplo, eu vou falar, eu vou usar aqui um banco de dados com dados de alunos da Unifesp. Como que ele foi obtido? Da onde vieram esses dados? Quem fez essa obtenção inicial? Com quais bases? Para quê? Vai ter que ter esse contexto da onde esses dados vieram e como eles foram obtidos originalmente. O que não precisa, né, quando a gente fala de pesquisa clínica, porque se o banco de dados ele veio de uma pesquisa, você vai ter que apresentar o protocolo, que é o que está no outro artigo que a gente já passou. O TCLE, eu acho que não mudou muito do que a gente já está acostumado, mas ele traz um pouco mais de detalhes para o pesquisador explicar para aquele participante mais sobre os dados em si. Então, além do de sempre, de justificativa, objetivo da pesquisa, risco, tudo, você também vai ter que focar nos dados. Então, vai ter que ter uma descrição um pouco mais minuciosa dos procedimentos adotados para o sigilo, para a confidencialidade das informações, estratégias de controle de acesso, por que um terceiro não vai acessar aqueles dados, quais as hipóteses de compartilhamento, se tiver a possibilidade de uso futuro, vai ter que estar super especificado para ele. E eu acho que aqui é importante que esse uso futuro, ele tem que estar de forma destacada. E se a gente juntar aqui o entendimento dessa resolução com discussões que já teve com a NPD, o uso futuro, ele sempre tem que estar muito bem descrito. Então, não é ok virar para o participante e falar, você autoriza o uso futuro. O uso futuro para quê? Então, uso futuro para uma pesquisa, uso futuro para uma pesquisa em oncologia X, ou uso futuro para... o ideal é sempre a gente dar o máximo de informações possíveis sobre esse uso futuro. Não é razoável a gente pedir só uma autorização geral para uso futuro, sem descrição do que de fato pode ser feito com aqueles dados. Então, o participante ele tem que estar bem informado das possibilidades de uso.
E se tiver anonimização, ele vai ter que informar para o participante que vai ter uma anonimização. Aqui é interessante voltar para o ponto que a gente falou no começo, que eles usam anonimização irreversível dos dados. Se a anonimização é irreversível, então parece que para eles tem algum tipo de anonimização que seria reversível, fica um pouco confuso, mas vamos sempre partir do princípio que a anonimização você não tem como reverter com meios razoáveis. Não vamos nem pensar em meios irrazoáveis, mas não tem como reverter. E o TCLE tem que deixar claro esse direito dele, por mais que seja um direito que está na LGPD, tudo sobre o direito de requisitar acesso, correção, retirada, exclusão dos seus dados, tá? Aqui era o que eu tinha para apresentar, eu quis trazer um overview de uma forma prática do que eu acho que no nosso dia a dia de CEP são pontos que vão ser levantados, que a gente vai ter que continuar discutindo, mas fiquem à vontade se vocês tiverem dúvidas de algum outro ponto, e aí para a gente discutir. Obrigada. Ana Luísa, pela leitura, né, e de gestão para a gente do que contempla a nova resolução, que ainda não está publicada, mas que basicamente, né, veio para trazer mais luz, né, algo que a gente já vinha requisitando a Conep diversas vezes, informações, orientações para nos ajudar, né, a fazer os pareceres. Eu agradeço demais a sua ajuda de sempre, a sua, da Ângela. Agradeço a presença aqui de pessoas importantes, né, na nossa instituição, na Unifesp, com as quais a gente está sempre tratando, não só membros e relatores do CEP, mas também membros do COEP aqui presentes, né, professores também de todas as áreas presentes. É muito elucidador e acredito que agora, né, de posse dessas novas informações para nós e também para os pesquisadores, isso vai auxiliar não só a proteção, que é a mais importante, a proteção ao participante de pesquisa e os seus dados, afinal de contas, os dados são deles, ou dos potenciais participantes, que às vezes, né, como você falou, às vezes ele não quer se tornar um participante de pesquisa, né, mas que o pesquisador possa fazer a sua pesquisa de forma segura, né? Então, tudo isso traz também segurança ao pesquisador para que ele não venha a ser questionado no futuro, né? Exato. Não só o pesquisador, como a própria instituição. Então, isso protege o pesquisador, protege a Unifesp também, a instituição de pesquisa também. E os Então, CEPs também, né? Eu acho que é uma proteção para a gente também, porque sim, muitas vezes tinha que ter toda uma construção de por que que a gente não ia aceitar uma dispensa de TCLE e agora tá na norma, é mais fácil de falar, olha, resolução tal, artigo tal. Eu acho que também facilita para a gente, traz mais proteção para os relatores e para os CEPs. sim, agradeço também. Temos aqui a presença da Roseli Nomura, que é membro assessor da Conep, também muito orgulho nosso, temos um membro lá, né, na Conep, e também membros do CEP aqui presentes. O participante João Teixeira, né, fala da desidentificação, né, e a pergunta dele, né, foca aqui, né, sobre o patrocinador como controlador, né? Porque isso entra um pouquinho em desacordo com o que diz a LGPD, porque a LGPD foca muito nos órgãos de pesquisa públicos, né? Então, prevê que apenas os órgãos de pesquisa tenham acesso a dados pessoais sem possibilidade de transferência a terceiros, né? E exclui a pessoa jurídica com fins lucrativos, que não tenham sede fora no Brasil. Então, como é que ficaria, né, esse controlador quando ele é um patrocinador, né, de uma indústria privada, por exemplo, Ana? Uhum. O que a LGPD traz para os órgãos de pesquisa é uma hipótese de tratamento de dados além do consentimento. Então, nos termos da LGPD, você pode tratar aqueles dados sem o consentimento, se você for realizar um estudo que seja por um órgão de pesquisa, que é essa instituição pública sem fins lucrativos que tem ali
no seu documento de constituição claro que a finalidade dela é a pesquisa. A LGPD ela não traz muitos detalhes de como seria o tratamento nesse caso, tá? A NPD até publicou no ano passado um guia tentando trazer um pouco mais de clareza para esse tratamento de dados em estudos acadêmicos ou pesquisas, mas ele é super raso na sua aplicação para pesquisa clínica, tá? Ela é mais voltada para as pesquisas acadêmicas que não são com seres humanos. Então, aqui, quando a gente fala dos órgãos de pesquisa, seria uma possibilidade de isenção do consentimento para os dados, se for nos termos da LGPD. Isso não significa que você não precisa do TCLE, porque o TCLE é uma autorização para participante para o indivíduo como participante de pesquisa. O TCLE ele vai continuar sendo necessário, tá? Eu acho que isso é Doutora, importante. doutora, bom dia, prazer, João Pedro, aqui João Pedro Teixeira, eu faço parte da equipe de privacidade da SPDM, do HSP também, que é o Hospital Universitário da Unifesp, e bom, só para contextualizar, né, a primeira menção que eu fiz foi a questão da desidentificação. A doutora falou no artigo 7º, que fala, né, os dados pessoais identificadores deverão ser removidos para a formação do banco de dados e tal. E a doutora falou em anonimização. A gente não poderia entender, a gente não poderia caminhar no sentido de que essa desidentificação não é anonimização e é de fato uma desidentificação? Se a gente olha para os critérios do RIPA, por exemplo, dos Estados Unidos, e a gente tem o safe harbor deles para atuar com os dados sem o consentimento e tal, a gente tem a questão da desidentificação, que é um dos jeitos, né? Ou a gente tem o expert fazendo a desidentificação, ou a gente tem a remoção desses dados desidentificadores. A gente não poderia caminhar nesse sentido, então, pensar na adoção de critérios de desidentificação dos dados, ou seja, retirar determinadas informações que possam servir para a identificação direta do participante e assim expandir o uso dessas informações em pesquisas. Porque se eles optavam por colocar dados identificadores, a gente também não pode entender que é mero desconhecimento deles. Talvez seja uma opção. E qual que seria o entendimento da doutora sobre isso? Obrigada, João. Não precisa me chamar de doutora, Ana tá ótimo. É, assim, eu super entendo o seu ponto, acho que de fato tem uma motivação por trás da utilização de dados identificadores nos termos da norma atual. A gente tem dois tipos de processos para retirar o link do dado com o indivíduo, que é a anonimização e a pseudonimização. A gente poderia até falar que não é de fato uma anonimização, mas uma pseudonimização. Aqueles dados, eles temporariamente não podem ser, não são identificáveis, mas existe uma chave, algo para identificar que está em algum outro local. Não sei se a Ângela, acho que a Ângela tem um pouco mais de conhecimento sobre RIPA e pode dar algum comentário adicional. João, eu concordo com você. Eu acho que a gente poderia adotar um critério ou um conceito nesse sentido, porque o que a gente tem aqui no Brasil é a anonimização, né, que eu acho extremamente radical, e como eu falei, eu acho até muito difícil a gente imaginar qual seria um processo de anonimização irreversível para efeitos de pesquisa, porque a gente precisa, em algum momento, talvez abrir esses dados até para questão de controle de efeitos adversos e obrigações regulatórias que precisam ser cumpridas e reportadas, ou a pseudo-anonimização. A desidentificação seria um processo mais inteligente para a pesquisa, mas infelizmente isso não está previsto na nossa legislação. Então, aí agora seria um outro trabalho, né, de tentar convencer o Conselho Nacional de Saúde, CONEP, enfim, ou a própria autoridade, né, de proteção de dados, a trazer talvez esse conceito, essa definição para efeitos da pesquisa. Mas hoje a gente tem que trabalhar com o que a legislação determina. Muito bem. Temos várias perguntas, eu não sei se vai dar tempo. Uma vez o banco de dados anonimizado, né, como posso dar o retorno ao participante que queira alguma informação ou retirada dos seus dados de pesquisa? É difícil, né? Exato, é super importante. A resolução até traz que essa anonimização irreversível que eles chamam, que é a anonimização,
ela tem que ser justificada tem que justificar os riscos e os benefícios. E daí, quando eu fiquei pensando, riscos e benefícios, eu acho que é justamente esse ponto. Então, muitas vezes você vai fazer anonimização, mas um dos riscos é justamente não poder dar essa devolutiva para o participante. Porque uma vez que é Exatamente. anonimizado, não tem essa devolutiva, de fato. A gente Olha, não pode, desculpa interromper, mas já que você está respondendo meu comentário, a gente não poderia sempre trabalhar com essa pseudo-anonimização? Quer dizer, no sentido de ter sempre deixar uma possibilidade para o responsável pelos dados desanonimizar, se caso necessário, ou eu vou ter situações em que eu sou obrigada a fazer essa anonimização real, que eu não posso voltar de nenhuma forma. Nos termos dessa regulamentação como ela está agora, você precisaria não ter a possibilidade de voltar. Então, se você autoriza esse compartilhamento sem o consentimento do participante, não teria como ser uma pseudo-anonimização. Isso seguindo a resolução estritamente como ela está atualmente. Mas tem o ponto levantado para o João, tem essas questões que acho que ainda vão ser discutidas, mas na letra do que está hoje, a gente precisaria de uma anonimização. Nesse caso de não ter o consentimento e você compartilhar com um terceiro para uma nova pesquisa. Ó, eu vou colocar aqui essa pergunta da Charmila, que eu acho interessante, e do Danilo, e aí eu vou pedir para a Roseli nos dar uma mão aqui nessas respostas, tá, Roseli? Então, a Charmila, sobre o potencial uso futuro, que eu acho, assim, complicadíssimo, né, como foi apresentado, né? Então, posso usar o seu dado futuramente? Sim, depende, né? Né? Eu fico imaginando eu respondendo, depende, né? E quanto ao uso de bancos de dados internacionais, talvez assim, diria, né, Danilo, sendo participantes de fora do país, né, a nossa resolução já não cobre, a gente já não tem, né, poder de decisão sobre isso, né? Agora, se você está enviando dados nossos para um banco, né, fora, aí já cabe um cuidado importante que acho que a Roseli pode comentar, né, Roseli? E também tem, acho que até entrando nessa seara aqui, sobre o depósito de dados na nuvem, que é algo também que a Conep sempre nos alerta, né? Muito cuidado com a nuvem pela possibilidade de quebra de sigilo, né? Então, sempre que possível, aliás, acho que de acordo com a resolução se fala no uso sempre de mídia física, né? Então, computador, HD, e evitar o máximo possível a nuvem. Pode falar, Roseli. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, Paula. Queria dizer que eu sou professora do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, então estou sempre aí acompanhando, né, as discussões tanto do CEP como na própria instituição e também como membro aí de diferentes comissões da Escola Paulista. E a gente sabe das dificuldades do uso de banco de dados em pesquisa. Saibam que a Conep se debruçou sobre essa resolução por pelo menos 6 anos, para vocês terem uma ideia da dificuldade de finalizar o texto, com vários grupos de pessoas passando e avaliando o texto, e nós chegamos à conclusão que tinha que sair um texto conscientes de que não seria o texto perfeito, tá? Então, saibam que nós temos aí, sim, abertura, tanto para interpretação como para ajustes dos textos da resolução. Temos recebido aí manifestações de diferentes comitês de ética do país ou de grupos de pesquisa em todos os lados. Então, saibam que uns querem consentimento para tudo, outros querem dispensa para tudo. E, como eu digo, a gente tem que achar um meio termo. E a resolução, ela procura não só abordar o dado da pesquisa clínica, mas também ciências humanas e sociais. Então, por isso que às vezes fica difícil de a gente fechar o texto, mas como eu digo, a gente vai caminhando e vai aprimorando, tá? Eu acho que a gente não tem, eu não posso ainda hoje exatamente responder a todas as questões, Paula, que você colocou, porque eu sei que a angústia é grande, tá bom? Mas nós discutimos muito sobre a questão da anonimização, da pseudonimização de dados identificadores e realmente procuramos utilizar os dados identificadores com o pensamento do que a gente tem nos que trabalham com a pesquisa,
porque nós sabemos que muitas vezes vai ficar um código-fonte, porque a gente vai ter que buscar a devolutiva para esse participante, né? Então, não é exatamente uma anonimização, e ainda mesmo a LGPD, ela fala que a anonimização pode ser reversível por métodos, né? Então, ela também não nos ajuda muito. E no nosso cenário, a gente trabalha muito mais com identificação e de-identificação no compartilhamento. Mas a gente quis dar esse norte, né, na resolução, e é muito bom estar ouvindo aqui as contribuições de vocês, para que a gente possa aí trabalhar, e talvez um fórum específico, presencial, a gente consiga aí até ter mais inputs para que a gente melhore, tá? Melhore as nossas normas, né, de ética em pesquisa. Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada, Roseli. É isso, né? Então, anonimização, pseudonimização, e muitas vezes isso tudo é muito frágil, né? Muito sensível, como você falou. Muitas vezes o banco de dados é uma planilha Excel que foi ali compartilhada e já foi compartilhada, e a gente sabe, né? Então, como a Sharmila falou, dados genômicas são, por sua natureza, já identificáveis, e hoje a gente tem a inteligência artificial para ajudar nisso também, né? Eu queria dizer uma coisa, que é o desafio para o CEP, né? Então, assim, quais os mecanismos? Mas eu não sei, pesquisador que vai ter que me falar o que ele usa. Ai, mas será que eu vou conseguir interpretar? Nós, como grupo de pessoas, nós vamos ter que ler aquela proposta e ver se é razoável, né? Se ele falar assim, tá num livrinho que eu guardo na gaveta, eu vou dizer, não é razoável, não vai dar certo. Esse livrinho de registro não vai ter segurança, né? Mas se ele falar que a nuvem é protegida, que tem esses mecanismos, e hoje os dados genômicos, e está se discutindo no Ministério, o banco de genomas, é complexo, muito complexo. Não dá para armazenar num lugar, vai ter que usar propostas aí que vão ter que ser discutidas na sociedade como um todo, em questões de segurança de dados. Então, é isso mesmo. Estamos tudo no mesmo barco, viu? Pesquisador reclamando, né? Os advogados nos questionando, tá? E a gente dando um jeito de dar resposta para todo mundo. É isso. Exato. Foi muito perguntado aqui, né? Então, estudo retrospectivo, dados de empresa, dados de hospitais, né? E aí se pergunta, né? Podemos dispensar se o controlador fornece os dados anonimizados? Essa é a opção, né? Que é colocada pela resolução e que a gente já estava trabalhando com ela, né? Então, o hospital, aquela empresa, né, que vai te fornecer dados dos funcionários, né? Então, se o controlador, né, consegue fornecer esses dados anonimizados já, né, de forma segura, sim, né? Aí, neste caso, sim. Quanto ao compartilhamento de dados no repositório, né, isso a gente sempre chama a atenção, né? Dados de participantes brasileiros sendo colocados no repositório devem ser anonimizados, né, completamente anonimizados. Existe, sim, né, na resolução, essa possibilidade de que não seja, caso esteja previsto no TCLE, mas isso, eu diria assim, na área biomédica, isso acho bastante desnecessário, né? Então, isso traz uma insegurança muito grande ao participante e, como eu falei, né, na área biomédica isso é desnecessário e acho que traz insegurança não só para o participante, mas ao pesquisador também, caso haja uma quebra de sigilo, sabe? Já vimos projetos assim que queria-se abrir o nome, né, deixar em aberto o nome dos participantes na área de humanas, né, e que isso tinha um porquê metodológico, uma justificativa metodológica, mas na área de biomédicas em que se faz esse tipo de depósito, né, na nuvem e é compartilhado de forma ampla, né, isso é muito raro e acho que traz um risco muito, muito grande, né? Então, perfeito. Aí, ó, eu vou abrir, então, pela ordem, acho que é Maria Angélica, Laércio, Wallace, certo? Bom dia, vou ser bem rápida, né, pela hora. Parabéns, Ana, muito obrigada. Dois pontos que a gente discute muito nas plenárias, e só para deixar claro. O primeiro é sobre banco de dados que uma pessoa, no cuidado clínico, ela monta, tá?
ou uma unidade, uma disciplina, ela monta o seu banco de dados para ações clínicas e, num dado momento, resolve transformar isso numa pesquisa. E o paciente não foi informado, esse banco de dados não é prontuário, não está vinculado à instituição, porque é um banco de dados meu. Como lidar com isso, né? Houve uma situação em que a pessoa chefe dessa clínica, elencou uma pessoa do serviço que não fazia parte da pesquisa para fornecer o dado que seria utilizado, sem identificação nenhuma do participante. Isso é possível? E a segunda questão bancos de dados que não precisam de login e senha públicos, precisa passar pelo CEP, tá? Só para esclarecer que são dúvidas que sempre acontecem. No primeiro caso, Angélica, é justamente o caso do banco de dados constituído fora do âmbito da pesquisa. Então, precisa de uma anonimização feita pela equipe inicial e não pela equipe de pesquisa. É o mesmo caso que a gente já falou. No segundo caso, são dados públicos relacionados a indivíduos, são identificáveis? Não são identificáveis, mas são relacionados a, sei lá, vacina. Quantas pessoas tomaram vacina no estado de São Paulo? Precisa passar pelo CEP? Ah, pelo CEP. Pelo CEP, não o termo. Entendi. O termo não vai ter como, tem autorização do local para fornecer esse dado, do local vai fornecer, mas a pergunta sempre é: preciso da autorização do CEP? Tá, aqui eu conto com a ajuda de alguém da parte das ciências humanas. No caso de biológicas, a gente precisa de aprovação do CEP quando são informações de indivíduos, de pessoas humanas, né? Como são dados aqui agregados, que a gente chama, então 10 pessoas tomaram vacina, 50 pessoas são internadas, entendo que não são dados específicos de pessoas, não teria quem a gente proteger aqui individualmente. Imagino que para ciências humanas deva ser similar, mas eu não sou tão familiarizada com a norma, então se alguém quiser complementar, fica à vontade. Mas imagino que seja o mesmo princípio de proteção aqui. Não tem de fato um participante para a gente proteger. Perfeito, de acordo. O primeiro exemplo da Angélica, Roseli, você que é da obstetrícia, né? Então, seria um exemplo assim, tem lá o ambulatório, né? E aí coleta-se dados, né? Durante a assistência e é feita uma planilha Excel à parte, né? Já chegou esse tipo de projeto, né? Então, chega lá, né? O pessoal tem uma planilha, um professor, um médico tem essa planilha e gostaria de utilizar esses dados num TCC. Chega em todo lugar, viu, Paulo? Todo canto a gente tem esse tipo de pesquisador que está coletando. Não é o ideal, né? O ideal é que a informação seja coletada de forma organizada. Eu, como professora da escola, né, professora de uma universidade, eu gostaria que as pesquisas fossem feitas bem organizadas, né? Não fique coletando informações pessoais em caderninho, né? Fichas privadas, bancos pessoais, aí bancos que não estão bem constituídos, sem contar que a pesquisa, quando é feita dessa forma, ela do ponto de vista científico, às vezes falha na coleta de dados, né? E falha na organização e nem sempre a confiabilidade é tão boa, né? Então, não é o ideal, não é o que a gente gosta. O ideal é ter banco de registro, que você estabelece. E hoje nós temos no país, assim, muitas sociedades, instituições organizando seus registros, né? Casos de doenças raras, casos de doenças específicas e tal. Mas, enfim, quem que tem a responsabilidade por essas informações é a pessoa que coletou, né? Exato. A responsabilidade é dessa pessoa física ou pessoa física mesmo que está coletando informações das pessoas e ela que responde por essas informações
e se ela fornece, eu vejo dessa forma, né? Ele é o controlador, não é mais o controlador da pesquisa, como diz bem a Ana Luísa, né? Ana Luísa é o controlador daqueles dados coletados e vai responder por isso frente à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí ele não está nem respondendo à lei ética, vai responder à lei geral, que é uma lei federal, que tem suas penalidades, seus riscos, né? De você descumprir uma lei federal. E é ele quem responde se ele vai fornecer o dado anonimizado e se tiver algum risco em cima disso, é ele quem vai ser a pessoa que vai ser responsabilizada. Mas eu vejo que hoje a gente procura, jogou essa responsabilidade para aquele quem coletou a informação. E aí também sai tanto daquele que está com banco pequeno, como para as instituições com prontuário, né? Anonimizar o prontuário eletrônico é mais fácil do que você anonimizar prontuários em papel. Você pode anonimizar prontuários em papel, né? Desidentificar, apaga todo rastreador de nome, IRG e registro. Pode, né? Digitaliza, mas na prática é inviável. Mas o prontuário eletrônico é outra história, porque hoje você fornece pedaço do prontuário, só aquele pedaço sem a identificação. Se o controlador está te dando isso, eu vejo que ele assumiu a responsabilidade do tratamento desse dado e fornecimento para pesquisa, e que muitas vezes vai ter uma relevância científica grande. E o CEP tem que olhar com esse olhar, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar frente ao desenvolvimento da pesquisa, garantindo, né, a segurança das Exato. informações, entendeu? E eu ia É até isso. perguntar, nesse exemplo, Ana, o paciente ele já não teria que ter dado um consentimento para o armazenamento desse dado? No caso dos prontuários, acho que a gente tem uma questão pior ainda, que é... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. No caso dos prontuários, a gente tem até uma discussão maior que a gente também já teve várias vezes nas nossas plenárias, que é o prontuário é do paciente. Então, o acesso do prontuário também não pode ser feito por qualquer indivíduo dentro do hospital, que seria aqui o controlador do banco geral, vamos dizer assim, mas não daquele dado, porque o dado é do participante, então, do paciente. Então, para ter o acesso, teria que ser ou alguém daquela equipe de saúde direcionada daquele paciente, não qualquer um do hospital, então alguém que participa de fato do cuidado, ou ter uma autorização para acessar o prontuário. Então, eu queria comentar, Ana. A ANPD, ela deixa bem clara o princípio da finalidade, né? Qual que é a preocupação maior da LGPD? É você coletar dados para uma finalidade, assistência médica, e utilizar para outra finalidade, pesquisa científica. Ou acessar o dado, coletar o dado para pesquisa científica e usar para outra finalidade, por exemplo, vender imóvel. Essa é uma coisa que não pode ser quebrada quando a gente analisa os projetos de pesquisa. E aí vai ser responsabilidade do CEP quando você fala assim, tá, coletou para assistência médica, agora está usando para pesquisa, mas a pesquisa tem uma justificativa para eu permitir o uso disso. E do ponto de vista ético, desde a resolução 466, o CEP pode dispensar o consentimento, se ele ver uma justificativa que vale a pena você passar por cima disso. Se não tiver justificativa, vai ter que voltar para o consentimento. A resolução de banco de dados, por isso que ela é difícil leitura e a gente teve dificuldade para fechá-la, porque, na verdade, a gente entrega para o CEP essa responsabilidade dessa análise. Eu vou te dar um exemplo que eu dei outro dia aqui numa reunião. Tudo bem, eu vou usar dados, vou desidentificar, mas são 10 pacientes com doenças raras, que são seguidos assim na mão do pesquisador. Eu vou dispensar o consentimento, mesmo anonimizando, o resultado pode ser muito importante para essa pessoa com doença rara. O CEP pode pedir, olha, não quero, não vai ser com dispensa de consentimento, mesmo anonimizando, acho que aqui vocês conseguem buscar o consentimento que não seja de todos, pode ser de parte. Então, é difícil, viu, Paulo?
Não é fácil, não é fácil. Membros de CEP, não é fácil. Nós estamos todo dia pensando nessas possibilidades e avaliando esses casos, sabe? Então, a gente não quis fazer uma norma que abrisse mão completamente do consentimento da pessoa, e a gente jogou, sim, uma responsabilidade para o CEP, tá? E a Ah, gente vai no caso a caso analisando. só um ponto aí para reflexão, a É, LGPD, antes da LGPD, tudo era baseado no consentimento, é. tudo. A LGPD veio justamente para trazer o equilíbrio. Como é que a gente consegue trabalhar com dados sem que tudo dependa da autorização da pessoa, porque a gente precisa avançar nas pesquisas. Então, assim, e coisas precisam acontecer no dia a dia. E a lei ela trouxe as hipóteses em que o consentimento é dispensado. Então, se a lei dispensa o consentimento, não é necessário pedir o consentimento. Tá? Eu acho que aí, no exemplo que você deu das doenças raras, isso é uma outra coisa, porque eu acho que se não se encaixa em nenhuma das hipóteses, tem que pedir consentimento. Mas a gente não pode, se a lei permite, ainda exigir o consentimento. Tá? Se a lei permite usar sem consentimento, a gente não pode exigir o consentimento. Aí já seria um ato abusivo, porque a lei não exige. Né? Minhas duas questões. Como é que fica essa relação entre os bancos de dados assistenciais pessoais das disciplinas ou dos professores? E, segundo, desse possível TCLE universal. Obrigado, excelente apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigada, Lércio. Acho que primeiro, com relação ao prontuário, a gente tem um ponto adicional às regras de LGPD, privacidade, pesquisa, que são as regras éticas, médicas. Então, tem diversas resoluções do CFM que colocam que o médico ele não pode liberar esse conteúdo do prontuário sem o consentimento do paciente. Então, o que a gente discutiu anteriormente em plenária, que acabaria sendo o mais correto, não significa que é viável para todos os projetos, mas o correto seria, para ser algo de fato cumprindo as normas. O médico ou enfermeiro ou alguém que de fato estava envolvido no cuidado daquela pessoa realiza a anonimização do prontuário ou dos dados necessários para a pesquisa, extrai aqueles dados de uma forma anonimizada e compartilha de forma anonimizada com o pesquisador. Mesmo sendo, eu não sei se essa base que você falou nos termos de uma disciplina é um prontuário ou é uma base com vários dados colhidos, porque se for um prontuário do paciente, eu imagino que a gente tem que seguir dessa forma. Não tem como você ter esse compartilhamento. O compartilhamento ele não deveria ocorrer nem com outros indivíduos da instituição de saúde, que não estão envolvidos naquele cuidado direto. Então, um outro médico que não vai passar e não vai avaliar o caso, ele também não deveria ter acesso. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao TCE universal, eu não concordo nesse caso específico, porque o uso futuro ainda tem que ser justificado. Então, essa carta em branco num TCLE inicial para fazer qualquer coisa com os dados, eu acho que é muito arriscado. A própria ANPD já se posicionou que o uso futuro ele sempre tem que estar super justificado, e justificado em letras maiúsculas, assim. Você não pode só falar, vou utilizar seus dados em pesquisa clínica. Tem até discussões de se vou utilizar seus dados para pesquisa clínica em oncologia, bastaria. Ou se deveria até ir além. Vou utilizar seus dados nessa mesma linha de pesquisa ou para medicamentos de tipo A, B. O que se discute é que tem que ser o mais detalhado possível para tentar garantir essa segurança do participante. Mas, não sei, eu acho que é discutível. Obrigada, Ana. Wallace, e depois a gente passa para a Ângela. Bom, rapidamente, porque a gente está super atrasado, mas é uma pergunta muito específica, né? Eu até ia deixar para depois te fazer pessoalmente, mas de repente a gente pode usar isso aqui. Para mim, a relação operador-controlador é um pouco esquisita. Em alguns momentos você falou que o
o operador poderia fazer anonimização. Na minha cabeça, o operador é alguém designado pelo controlador e ele também tem acesso aos dados privados, aos dados identificados. Em sendo isso, eu preciso ter um documento do controlador, que eu também não sei se o controlador é pessoa física ou jurídica, para que o operador possa ter acesso a esses dados? Mais uma pergunta. Sendo que o operador tem acesso aos dados não anonimizados, esse operador, não sendo da equipe, ele pode ser designado pelo controlador. Eu vou dar uma ideia muito específica, uma coisa muito específica para você. O Hospital São Paulo, todos os médicos que atuam na comunidade Unifesp, ou a enorme maioria, tem um vínculo com o Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo, ele é o controlador dos dados clínicos dos pacientes. Então, o Hospital São Paulo poderia me atribuir a função de operador para eu anonimizar os dados de um estudo da Paula, por exemplo? Aqui vai um pouquinho além da resolução, tá? A gente entra mais nos conceitos de LGPD. Porque o controlador, ele é quem está tomando as decisões por aquele tratamento. Nos termos da LGPD, o operador poderia fazer essa anonimização, desde que nos termos definidos pelo operador. A resolução, ela não traz essa diferenciação. Ela fala que a anonimização para o compartilhamento deve ser feita pelo controlador. Mas eu não vejo aqui um óbice para esse controlador delegar parte de suas funções para um operador, desde que devidamente acordado e regulamentado. O que não pode é o operador, sem nenhum tipo de consentimento, acordo, conversa, compartilhar ou anonimizar e fazer o que ele quiser com aqueles dados. Eu acho que o que é mais importante aqui é a gente saber que o controlador, ele manda. Então, o operador, ele não poderia sozinho se denominar um operador, tratar, divulgar ou compartilhar. Mas não vejo uma vedação para ter esse acordo e ser discutido um operador para fazer alguns tratamentos com aquele dado, incluindo anonimização. Só uma continuação sobre isso. Então, quem assinaria o TECUD? Controlador, operador e pesquisador? Eu entendo que sim, viu? Uhum. Entendo que sim. Todos que vão ter acesso aos dados têm que ter o compromisso pelo uso de dados. Pode ser um documento único. Mas o pesquisador vai ter o dado já anônimo, mas mesmo assim ele tem que participar Depende do das TECUD. características da pesquisa, né? Não, mas nessa hipótese, Se né? você Nessa pensar, hipótese de dados anônimos. Porque esse é um TECUD, né? Tá bom, Acho tá que a bom. gente pode até ver, porque o TECUD específico, na definição da resolução, fala que é o pesquisador responsável que vai assinar, Pois sempre. é. Então, eu acho que aqui não tem diferença, porque o TECUD, ele é principalmente importante, ao meu ver, quando você recebe os dados de um banco, não quando você está constituindo os dados, o seu banco naquela Isso. pesquisa. Então, aqui seria o pesquisador Isso mesmo. que assinaria o TECUD, porque é o responsável pela garantia do processo de sigilo, que o sigilo continue sendo seguido, independente do papel dele nessa pesquisa que vai começar a ocorrer. Não sei se ficou claro. Porque a sua dúvida, eu acho que é o controlador e o operador do banco, que é essa ponta de cá. O banco, ele está constituído. Esses dados, eles vão ser utilizados pelo pesquisador aqui. E aqui que vai estar o TECUD, nessa outra ponta. É porque para nós, CEP, o que interessa saber é se esse dado foi anonimizado adequadamente e não desidentificado, como foi dito por aí. E quem sabe e quem pode garantir a anonimização correta dos dados seria pelo menos o controlador. O pesquisador fala assim, olha, eu recebi anônimo. Se ele anonimizou adequadamente ou não, eu não sei dizer. Então, De fato, é que eu acho que o TECUD agora, ele tem um conteúdo, acho que um pouco diferente do que a gente discutia antes. Ele não serve para garantir a anonimização, ele serve como uma garantia de que o pesquisador
vai continuar se comprometendo com o sigilo e confidencialidade dos dados. Acho que a Roseli pode até complementar, mas ele não vai garantir o passo antes, só o depois. É diferente do que a gente estava utilizando o TCUD antes, como uma forma de garantir que a anonimização foi feita seguindo as normas, porque daí, de fato, eu entendo que deveria ser assinado pela outra ponta, pela ponta anterior, que seria o controlador ou o operador. Ana, não sei como é que vocês estavam usando antes. Só isso, mas é isso, é a figura do pesquisador responsável, que é aquele que submete o protocolo de pesquisa, é ele quem assina o termo de compromisso de que ele vai usar os dados de forma ética. É isso, segurando todos os direitos, né, daqueles que forneceram os dados. Nas nossas últimas decisões, nós temos requisitado que o controlador nos mande uma carta de anuência, ou mesmo um TCUD, uma carta de compromisso, né, do compartilhamento dos dados de forma anonimizada, para a gente poder também, né, exatamente, a gente ficar seguro com relação a essa decisão, né? Ok, então esse pesquisador vai obter os dados anonimizados, já, né, dessa instituição pelo controlador. É isso mesmo. Eu vou até... Tem duas coisas importantes, antes de passar para a Ângela, olha, que foi colocado aqui. Eu também entendo, assim como o João Teixeira, pela leitura da LGPD, eu também entendo que um professor, um aluno, ele não pode fazer o tratamento desses dados no âmbito da nossa instituição. E o João Teixeira colocou isso também, né? Não sei, Ana, talvez eu discorde um pouquinho desse ponto aí contigo. Embora em falar algumas... o ponto de novo, Paula, perdão. Qual que é o ponto? Desculpa. Quando o Wallace deu, né, um exemplo assim, será que o Wallace poderia fazer o tratamento do dado para me fornecer, né, enquanto um professor, um funcionário, né, da instituição. Aqui, ó, o João coloca, né, que o responsável pela anonimização, se ele é colaborador, ele não pode ser considerado como operador, porque ele é parte integrante da estrutura do controlador, né, da instituição. Entendi, né? O ponto. E esse ponto em específico, ele só está escrito lá nesse manual, né, que a NPD publicou. Né, quando ela explica quem é que pode fazer o tratamento, então ela coloca, né, que não pode ser, né, pessoas que estão ali abaixo, né, sob orientação, aluno, bolsista, né, então ela colocou isso, mas ela não colocou na lei, né, tá no manual, né, de orientação. Outro ponto que eu achei bem interessante, a Angélica já tinha levantado esse ponto sobre o banco de dados paralelos, né? E eu também concordo, né, João Teixeira, que bom que a gente concorda, João, que você aí na ponta, no hospital, né? Esses bancos de dados paralelos, eles são irregulares, né? Principalmente se contando que esse professor, esse docente, ele não está fazendo um banco de dados na clínica dele, ele está fazendo um banco de dados numa instituição federal, né? Então, assim, esse risco todo, ele está recaindo sobre a instituição também, né? Além de ser um risco ao participante, ele está fazendo um banco de dados com dados que não são dele, são do paciente, no âmbito de uma instituição, né, assistencial. Então, acho isso também bastante complicado. Então, sim, o uso do dado de forma segura, ele tem que ser a partir do banco de dados institucional, né? Não de uma planilha Excel que o médico ou o profissional da assistência está fazendo em paralelo, né? Muito bem, eu muito agradeço, né, a presença do Hospital São Paulo aqui, Roseli, membros de CEP, relatores, pesquisadores também, que eu detectei que estão presentes. Foi muito frutífero, né? Foi elucidador toda essa conversa, brainstorm que a gente teve. Agradeço mesmo.